Que o dia foi duro, mas enquanto nos oferecemos a Deus, na totalidade, sem lamentos, porque de facto é mesmo a nossa escolha, Deus também vai fazendo, vai operando, como se diz atualmente. No fundo, o Padre exerce a missão da profecia. O Padre é um profeta. Infelizmente, às vezes, o Padre é confundido com várias coisas. Se olharmos para o texto de hoje, Jeremias é perseguido. Hoje, caricatamente, como também aconteceu com Jesus, é o povo que se amotina, é o povo que se levanta contra Jeremias. Mas sabes que quando o povo se levanta, há sempre aqueles que chamamos agitadores. São agitadores profissionais, motivados por razões e vão fazendo das suas. Mesmo no nosso país, vamos vendo que a nível político, por exemplo, selecionam-se certas pessoas dentro de uma confusão que se gera na sociedade, agora por exemplo das manifestações, vão selecionando algumas pessoas que são presas para dizer que estes são os agitadores. Mas na realidade, às vezes, nem são agitadores. Eles também às vezes recebem recados de outros agitadores principais. Mas Jeremias aqui não era agitador. Havia problema da guerra, Israel foi sempre atacado de várias partes. É um povo que foi sempre martirizado. Os inimigos de Israel não dormem. O objetivo, o fim deles, o que pretendem, como por exemplo o Irão tinha afirmado nas Nações Unidas que Israel era um cancro a destruir. Como é que um povo é um cancro? Então são coisas dessas. Israel está no coração de muitos líderes dos no Líbano, a Síria, o Irão. Todos estes querem mastigar esse povo. Se conseguisse apertá-lo de uma vez, poderiam eliminá-lo. Então, como é que um povo é cancro, é um câncer naquela região? De todos modos, porque às vezes sente-se que certas pessoas são ameaça. Mesmo nós sacerdotes, quando falamos, alguns começam a escolher algumas palavras. Este padre parece que é daquele partido, está falando assim. São as pessoas que vão já alinhando as ideias dos padres, mas de fato é perder tempo. Jesus até foi muito mais duro do que nós. Quando Jesus chamava aqueles que não se convertiam, chamava de raça de víboras. Isso é muito mais forte do que falar da justiça, falar da falta de água, falar da fome, falar das escolas que andam em condições degradantes, como ano letivo, a espreita, por exemplo. Então, falar disso é muito menos grave, porque é uma questão só de direitos, uma questão de condições que todos deveriam ter para a realização dos seus sonhos. Como sabes, é importante tanto ser profeta, e o Frei Daniel faz-se sacerdote no momento não muito fácil da história da humanidade. É um jovem, como vedes, muito jovem, e entregar-se ao sacerdócio pode parecer uma aventura, mas creio que Deus nos chama mesmo para esta aventura, este caminhar, este doar-se, para que os outros jovens, como Salvador, que também está à espera da sua vez, percebam que Deus nos quer lá onde Ele mesmo nos quer. Não interessam as circunstâncias, nem o momento histórico do país, mas é aqui
onde o sacerdote deve exercer a sua profecia. Admira-me a coragem de um homem que aparece aqui hoje no primeiro texto. Quem vai avisar o rei que Jeremias foi precipitado num buraco, numa cova, numa cisterna, e está atolado e corre o perigo de morrer, até porque fala-se que não havia pão suficiente na cidade. É um estrangeiro. É um estrangeiro. Este jovem que é chamado Ebed-Melech, de ser um etíope que estava ao serviço do rei, e é que vai dizer ao rei: ó rei, atenção, que o homem que tu entregaste nas mãos do povo que reclamava, este homem está na cisterna e corre perigo de morrer. Para dizer que, quando se trata de defender a justiça, nem sempre os nacionais, nós mesmo entre nós, às vezes nos cuidamos. Muitas vezes são outras instituições representadas neste homem Ebed-Melech que pedem que aquele país esclareça a situação a respeito de tal. Mesmo aqui nos chegam notícias de outros horizontes. Veja como é que nas Nações Unidas, no seu Gabinete de Direitos Humanos, por exemplo, pede que Angola esclareça as mortes que aconteceram, as mortes dos manifestantes, que esclareça também a questão dos jornalistas presos. Parece que há um policiamento total sobre a vida das pessoas. O bem que se quer fica quase que na miragem. Falar do bem não é problema, mas dizer que o combustível está caro, o táxi está caro, os salários estão baixos, estamos com fome, isso é muito menos grave para certas pessoas. Isso é muito menos grave, é relativo. Veja quais são as contradições. O que se deveria fazer neste ano, em que estamos a celebrar 50 anos, era evitar que haja derramamento de sangue. Era preciso pensar um bocadinho nisso. 50 anos, vamos manchá-los com sangue. Como é que se pensa manchar 50? Passa as pessoas não entram nesse jubileu importante. E para nós também, católicos, estamos a viver o jubileu. E muitas destas pessoas que participam nessas decisões são católicos. Temos também irmãos, se calhar polícias, são católicos, mas também quando é para disparar contra o irmão, é disparar. Há católicos polícias, né? Temos dirigentes também católicos. Mas quando é para tomar decisões, para proteger os interesses, muitas vezes mesquinhos, a profecia deles aparece também. Então veja que ser profeta num país como o nosso é bastante delicado. E é neste ambiente que o nosso irmão Frei Daniel é chamado a dizer uma palavra certa, uma palavra para que acalente, que encoraje, que seja uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento e também de justiça. A segunda leitura da Epístola aos Hebreus é um texto que ninguém sabe exatamente quem o escreveu. É um texto, uns dizem que é São Paulo, mas também a linguagem que está nesse texto não é muito ligada ao estilo de São Paulo. Mas é um texto que está no conjunto das chamadas cartas católicas. As cartas católicas são essa de São Tiago,
de São João, primeira, segunda e terceira, que estão antes do Apocalipse, no conjunto. E esta carta hoje pede-nos que precisamos de resistir, marcar a nossa resistência até ao sangue, para fugirmos do pecado. De facto, a luta contra o pecado é a nossa primeira convicção cristã. Se olharmos para o segundo livro dos Macabeus, que é um texto que lemos sempre quando há funerais, mostra-nos que o pecado é mais grave do que a morte. O que nos leva a rezar pelos mortos não é a morte, é a questão do pecado. É para que aquelas pessoas que morrem se libertem do seu pecado. Fazer uma oração de expiação. E este ministério faz parte da vida sacerdotal. O próprio Frei Daniel verá nos dias da sua missão quão delicado é rezarmos pelos que morrem e, sobretudo, quão delicado também é escutar as pessoas que se aproximam do sacramento da reconciliação. É o trabalho do sacramento da cura. Sacramento de cura. Há pessoas que nunca se reconciliaram consigo mesmas, mas quando se aproximam do sacramento da reconciliação, ou pelo menos são escutadas, porque não têm condições de fazer, digamos, moralmente a confissão, muitas pessoas se libertam de muitos pesos, porque o próprio sacramento da reconciliação é orientar as pessoas, ou se quisermos ainda, reorientar a vida das pessoas que andam muitas vezes fora do caminho. Esta semana termina, lembra-me, uma menina chegou aqui, devia ter talvez 13, 14 anos, digo: senhor padre, estou à procura dos padres. Já passei em 3 igrejas, não estou a encontrar padre para me ouvir. E me apanhou aqui, ele escolheu a menina: já estou a sair. Mas o senhor padre tem que sentar mesmo. O senhor padre vai ter que me ouvir. E de fato tem que fazer um sacrifício, porque é mesmo assim. E sentei. E a coisa parecia ser muito simples. Ela disse que desde que está a ter noção do seu crescimento, sente que está sendo cada vez mais a crescer como mulher, as tentações aumentam. Diz que antes não era assim, mas agora as tentações estão sempre a aparecer. E pedi um sinal muito simples, que até nem foi confissão, era uma conversa. Eu só quero que o padre me faça a bênção do escapulário e me imponha um escapulário, para que Nossa Senhora, sob a proteção de Nossa Senhora, eu possa guardar-me segundo aquilo que é o projeto da vida dela e o projeto da vida da família. Portanto, veja que nós, sacerdotes, devemos permanecer permanentemente abertos e disponíveis para este ministério, sobretudo da reconciliação e da escuta. Por isso é que este texto diz que vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. E o pecado que espreita todos os dias. A última palavra é sobre o Evangelho. Eu, quando estava a entrar para a juventude, ainda tinha 14, 15 anos, tinha descoberto, ainda não tinha descoberto até lá, naquela altura, imaginar, nos anos 80, não, sim, 80, 81, não havia disponibilidade de cursos bíblicos. Não havia.
porque era preciso escrever para um organismo chamado Apartado, que era Portugal e Brasil, para receber os papéis e estudar sozinho, e manda uma série de perguntas e assim a pessoa faria o curso bíblico. E eu de fato me tinha posto nessa aventura, porque um dos textos que não entendia era este. Quando Jesus diz: eu vim trazer o fogo à terra. Eu vim trazer o fogo à terra. E ainda diz: e que quero eu, senão que ele se acenda. Então significa que Jesus está desejoso em queimar o mundo, se quiser, a terra. Será esse mesmo desejo de Jesus, trazer o fogo e esperar que esse fogo se ateie, então se acenda? Mas não é. Aqui trata-se do fogo como sinal de purificação. Purificação. Aliás, mais adiante, Jesus diz que tenho de receber um batismo. Aliás, se vê como é a correspondência entre o fogo e o batismo. O fogo é que queima, purifica. Os que são trabalhadores do ferro, na forja, sabem como é que o mesmo ferro velho, passado pelo fogo, fica novo. Isso significa que a vida que passa pelo sacrifício, aqueles sacrifícios duros, olhei um bocadinho para os agricultores, planta, tudo ficou estragado. Mas o próximo ano ainda enche-se outra vez de esperança e de coragem para repor as sementes. Mas senão, ele podia desistir. Então aqui o fogo é exatamente sinal de que haverá purificação no fogo e no batismo. Aqui o fogo simboliza também o Espírito Santo de Deus, que nos queima todas aquelas expectativas do mal. Somos convertidos, batizados e postos ao serviço de Deus. Mais à frente ainda o texto agudiza esta questão. Não eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra o filho e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então, perceber que de fato esse fogo que Jesus veio trazer é para queimar estas tendências divisionistas. E aliás, hoje acontece mesmo estas guerras entre as noras, porque as sogras que não respeitam o recinto da vida da sua nora, ainda mandam nos seus filhos, como uma nora que me dizia que o senhor padre, eu e meu marido já estamos casados, temos a nossa casa, e um dia a sogra apareceu, na ausência da nora, e desarrumou, reposicionou os móveis da sala, fez o que ela quis na cabeça dela, e quando a nora chega, diz: olha, o meu filho não está habituado a essa confusão. Mas qual é a confusão? Está mal arrumado, mas a senhora diz: aqui está a nossa casa. Se nós pomos os sapatos no fogão, os livros não sei aonde, isso é nosso problema. Então, mas lá está, as sogras que querem confusão, pelo menos, e a sogra não tem nada a sugerir em termos de organização da casa. A sua nora, porque a nora é que manda na casa dela. Se o marido não reclamou, é porque os dois gostam da ordem que está lá. Agora, que uma sogra venha empurrar os sofás de um lado, posicionar as coisas, então casará com teu filho, melhor, fica casado com teu filho, resolve o problema.
Então, aí esse problema. Depois, outro problema é religioso. Outro problema das divisões das famílias é religioso. Nós temos hoje famílias onde há 5, 6 práticas de religiões. O pai é católico e a mãe. Os filhos batizados católicos fugiram para as novas realidades religiosas e, sobretudo, testemunhas de Jeová começam a fazer confusão na família. Eu já encontrei um dia uma filha, vim visitar uma mãe, uma senhora estava doente, e a mãe queixava-se de uma filha que estava permanentemente a pedir à mãe para quebrar a imagem de Nossa Senhora. Quebra esta coisa aí, vocês são adoradoras de imagens, de estátuas. Mas a mãe tinha aquela Nossa Senhora, havia 50 anos. É uma relíquia. E se ela leva esta imagem de Nossa Senhora a um museu, é dos artigos mais importantes a preservar. E uma filha que nasceu daquele ventre vai aconselhar a mãe quebrar esta imagem. Então, que ela renuncie na figura da figura de que é filha da mãe. Mas lá está, ela persegue o terço, persegue tudo que é sinal da Igreja Católica na vida da sua mãe. E eu, depois, um dia, quando a encontrei, disse: olha, se tu queres matar a tua mãe, continua a fazer o que andas a fazer. Estas coisinhas agarram muita coisa na vida da mamãe, sustentam a sua espiritualidade. E tu também, ela tinha menos 50, portanto, ela encontrou aquela imagem. Tinha mesmo 50 anos, encontrou aquela imagem que ela quer partir. E ela, lá está. Então, são essas coisas, confusões nas famílias, confusões, divisões e guerras. Por isso, vamos louvar o Senhor na vida aqui do Frei Daniel, que também vai encontrar estas discussões dos fiéis na vida, da sua vida pastoral. E tudo isso requer prudência, orientação, clarividência, sem confusão. Porque às vezes nós próprios missionários, se não nos cuidarmos, seremos a fonte também de divisão. Mesmo nas paróquias, uns preferem aquele padre, outros como São Paulo sustentava. Uns querem ser de Apolo, outros de Paulo, outros não sei de quê. E ele perguntou se porventura Cristo estaria dividido. Então a missão de todos rezarmos pelos nossos sacerdotes, hoje em particular pelo Frei Daniel, rezar também pela sua família que o acompanha nestas longas viagens de Angola. Que não é muito fácil, né? Não é muito fácil vir para o corredor, não sei se onde passam, se passam por Lubango, se passam por Benguela, é tudo deserto, mas sabemos que Deus pode fazer brotar sementes verdejantes no deserto. Aliás, a Welwitschia Mirabilis é este símbolo. Em pleno deserto, aquela planta cresce lentamente ao longo de muitos anos. Eu lembro quando fui a Namíbia, na zona do Tomba, visitar a Welwitschia Mirabilis, não quis sair de lá sem ver essa planta, e queria trazer uma, mas não consegui. Tive pena de arrebentar a raiz, porque ela não deixa sair, é verdade. Se quiser parti-la, então a raiz é tão profunda, por mais pequena que ela seja, a raiz está exatamente lá onde ela encontra água. Então é difícil arrancar uma Welwitschia, trazer e plantar, ela não anda, é difícil. Cavei, depois tive pena e vergonha e disse: olha, deixe-te em paz. Então agradecemos a vossa presença e também sinal de vitalidade. A Welwitschia simboliza mesmo que Deus pode dar vida até lá onde a água nem nos dá sinal de ela estar. Parabéns ao Frei Daniel, também parabéns à família
e ao seu primo, nosso Salvador, e também nos salve quando for ordenado. Obrigado. Assim seja.